primeiro aspecto que me parece pacífico é com relação àquelas ações que foram ajuizadas na Justiça Comum e que, por força da mudança da jurisprudência do STF, foram remetidas para a Justiça do Trabalho, né? Essas ações que foram ajuizadas lá, antes da emenda 45, e foram remetidas para a Justiça do Trabalho, me parece que aqui não há controvérsia de que a parte tem um direito adquirido a ser observada a prescrição civil, que até então era pacífica nos tribunais brasileiros. Então, me parece que esse fato idôneo, que é a jurisprudência anterior à emenda 45, é um fato que produz direito adquirido para a parte de reconhecimento, um direito adquirido no âmbito processual, de reconhecimento da prescrição civil para essas ações ajuizadas lá na Justiça Civil, na Justiça Comum, antes da emenda 45. Mas a dúvida surge quando as ações estão ajuizadas após a emenda constitucional 45, e aqui no nosso TRT, me parece que a jurisprudência, como o Maurício falou, caminha para ser uniforme, dizendo que a prescrição é a prescrição civil, porque o direito que se está postulando é um direito de natureza civil. Basicamente, o raciocínio é esse. É uma indenização decorrente do acidente de trabalho, mas é uma indenização prevista no direito civil, posso citar o 950 do Código Civil, e, portanto, uma indenização, um direito de natureza civil, e aí o nosso TRT caminha no sentido de reconhecer a prescrição civil. Eu separei aqui um acórdão do TST, do ministro Aloísio Correia da Veiga, que ele vai defender a prescrição trabalhista. E diz assim: o inciso 29 do artigo 7º da Constituição abrange todos os créditos resultantes das relações de trabalho, sem nenhuma exceção, dentre os quais está a indenização de que trata o seu inciso 28. Não obstante tratar-se de direito material de natureza civil. Então, o que diz o ministro Aloísio, e eu sigo essa corrente, eu concordo com ele, o direito é civil, o direito tem natureza civil, e isso não há dúvida. Mas, apesar de ser um direito de natureza civil, ele decorre de uma situação que aconteceu numa relação de trabalho. É um crédito resultante da relação de trabalho. Se nós pegarmos a Constituição, artigo 7º, inciso 29, quando se prevê a prescrição trabalhista, a Constituição diz: os créditos resultantes das relações de trabalho têm prescrição, tarará, tarará, tarará. Créditos resultantes das relações de trabalho. Vejam que a Constituição não fala créditos trabalhistas resultantes das relações de trabalho. Porque se dissesse créditos trabalhistas resultantes da relação de trabalho, então créditos previstos na legislação laboral, na CLT e na legislação laboral esparsa. Mas, ao comentar créditos resultantes das relações de trabalho, me parece que estão incluídos os créditos resultantes das relações de trabalho de natureza trabalhista, porque previstos na CLT, e de natureza civil, porque previstos não na CLT, mas no Código Civil. Então, eu defendo, eu me filio à corrente que defende a prescrição trabalhista na questão de acidente de trabalho. Vejam, senhores, que a nossa prescrição é muito, aqui eu faço uma crítica ao legislador, é muito curta. 2 anos a contar da extinção do contrato de trabalho é muito pouco. Mas não é por um erro do legislador, não é porque na Constituição de 88 passaram essa prescrição medíocre, não é por isso que nós vamos tentar resolver a questão trazendo a prescrição do cível, que em alguns casos poderá ser mais benéfica que a prescrição trabalhista. Até, muitas vezes, a prescrição do cível será mais benéfica. Mas aqui também me parece que não é caso de tratar pelo princípio da proteção, que nos ensina a aplicação da norma mais benéfica. Ora, o princípio da proteção, que nos ensina a aplicar a norma mais benéfica,
é quando eu tenho duas normas em conflito, duas normas aparentemente conflitantes. Então, exemplo, a lei e uma norma coletiva. A lei e uma norma coletiva, então eu vou aplicar o princípio da proteção, vou aplicar a norma mais benéfica. Em se tratando de prescrição, são normas que ou nós aplicamos do direito civil ou nós aplicamos do direito do trabalho. Como a matéria é técnica, ou é uma ou é outra, me parece que não há aqui esse conflito que possa vir a invocar a aplicação do princípio da proteção. E, nesse sentido, eu só quero deixar, então, para reforçar a minha posição, eu quero deixar um questionamento. Porque me parece que nós devemos ser coerentes. Na medida em que nós defendemos um determinado tipo de prescrição, por algum argumento, por algum fundamento, então nós vamos ser coerentes para qualquer tipo de ação que se assemelhe àquele fundamento. E eu vou dar um exemplo para os senhores. Imaginemos que o empregador não forneça as guias do seguro-desemprego para o empregado no final do contrato de trabalho. Todos já passaram por uma ação desse tipo, sim? O que os tribunais do trabalho fazem? Se o empregador não fornece as guias, condenam o empregador a pagar o quê? Uma indenização substitutiva do seguro-desemprego. Sim ou não? Essa indenização que substitui o seguro-desemprego, ela está prevista onde? É na CLT? É na legislação trabalhista? É direito trabalhista? É direito civil? Gente, a indenização é direito civil. A obrigação do empregador era fornecer as guias. Se não forneceu as guias, a indenização vai substituir aquela obrigação. Então, nós vamos ter aqui uma indenização que vem também do direito civil. E nunca os tribunais pensaram em aplicar a prescrição civil com relação a essa indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego. Então, vamos mudar também aqui, fica o questionamento. Muito bem, eu também me filio a esse entendimento de que seria o prazo já preconizado no inciso 29 do artigo 7º da Constituição, e entendo também essa questão, entendo também que o prazo é muito pequeno, o prazo de 2 anos, até, se não me engano, é o Sotomayor que faz uma crítica a respeito disso, se não me engano, é ele que entende que os direitos, inclusive trabalhistas, seriam imprescritíveis. Mas, independentemente disso, de não ocorrer a prescrição, acho que é pouco, mas acho que é a prescrição prevista na Constituição. Descemos... Só mais uma questão que eu tinha me esquecido. Nesse sentido, também trouxe um acórdão aqui do juiz Ledur, do nosso TRT, da 4ª Região, que também se filia nesse sentido, né, do que eu defendi, e só que com um detalhe que também não discutimos aqui na mesa, que é um posicionamento próprio lá do juiz Ledur, e que me parece que a turma acolheu, é de que defende que a prescrição vai ser a prescrição parcial, porque aplicando a prescrição trabalhista, mas entendendo que não é uma prescrição total, e sim parcial, em função do dano moral estar sendo violado sucessivamente em face do não pagamento daquela indenização. É uma questão para nós também pensarmos sobre isso. Muito bem, apenas para complementar, então, aqui, mais uma decisão no sentido de que seria o Código Civil, e mencionando de que não se aplica o artigo 7º, inciso 29, pela questão de que este artigo 7º, inciso 29, trata de créditos trabalhistas. Daniel, podemos passar para o outro ponto. Tem mais decisões aí. Responsabilidade subjetiva. Eu confesso a vocês, muito embora sabendo que exista, eu confesso a vocês que não encontrei, na minha forma de pesquisa, pelo menos, de correria e nem um pouco afeito ao computador, não encontrei decisões que se filiassem à ideia de que a responsabilidade é aquela objetiva do 927, parágrafo único do Código Civil. Todavia, sei que existe. E sei que existem juízes que pensam dessa maneira. E, portanto, na atividade de risco, como diz o 927, parágrafo único do Código Civil, não haveria necessidade de prova da culpa. Eu entendo que é subjetivo e que precisa da prova da culpa.
Aqui nós já temos uma... Pode descer, Daniel, por gentileza, na parte destacada também.